Olá, turma. Eu me chamo Igor, sou aluno do curso de graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, a UAB. E nesta videoaula nós vamos estar abordando um pouco sobre o processo digestivo e excretor dos vertebrados. Em outras palavras, eu juntamente com o meu colega Cassiano Teixeira, nós vamos estar aqui abordando para vocês e explicando um pouco desses processos nos diferentes animais, como nos peixes, nos anfíbios, nos répteis, nos ruminantes, nas aves e, por fim, vamos falar também um pouco sobre o processo digestivo e excretor nos humanos. Para que o organismo ele se mantenha vivo e funcionando de forma correta, é bem necessário que ele receba suprimento constante de material nutritivo. O que é que isso quer dizer? Muitos dos alimentos que a gente ingere, que a maioria dos animais ingerem, eles precisam se tornar solúveis e sofrer modificações químicas para que sejam absorvidos e assimilados. Tudo isso constitui a digestão. Então, de modo geral, como vocês podem ver aí no slide, é função do sistema digestório reduzir os alimentos consumidos em moléculas mais simples e transferi-las para o sangue de forma que possam ser disponibilizadas às células para o metabolismo. Em relação à constituição do sistema digestório, nós podemos dizer que ele consiste e se estende da boca até o ânus ou até a cloaca, como é o caso dos peixes, dos anfíbios, dos répteis e das aves. Já no sistema excretor, ele corresponde ao mecanismo fisiológico pela qual as estruturas ou órgãos excretores removem as substâncias inúteis e resíduos provenientes do metabolismo celular, prejudiciais ao organismo. Em outras palavras, o sistema excretor ele ajuda o organismo a se livrar de substâncias que não vão ser utilizadas, substâncias inúteis. Agora nós vamos falar um pouco sobre o sistema digestório dos peixes. Primeiramente sobre os peixes cartilaginosos, que possuem no intestino uma estrutura que permite maior superfície da absorção do alimento, denominada válvula espiral. A presença de boca, de esôfago, do estômago, de uma glândula retal. Temos também a presença de um intestino, que é a válvula espiral, que essa válvula ela serve para aumentar a área de absorção. Temos também o reto e, por fim, a cloaca. No sistema digestório dos osteíctes, que são os peixes ósseos, nós já podemos encontrar algumas estruturas que são semelhantes, que têm funções semelhantes, E a estrutura, de forma especial nessas espécies, são os secos pilóricos, Então nós podemos ver que há a presença de uma boca, a presença do esôfago, também a presença de um estômago. Em seguida, nós vamos ter essa estrutura especial, que se localiza-se logo após o estômago, que é os secos pilóricos. Em relação ao sistema excretor dos peixes, assim como de outros vertebrados, e vai eliminar também os resíduos que não são utilizados, que nós chamamos de resíduos nitrogenados. Os cartilaginosos, que eles vão excretar a ureia. E já nos peixes ósseos, eles já excretam a amônia. Os anfíbios eles possuem um estômago bem desenvolvido, o intestino que termina em uma cloaca, glândulas como fígado e pâncreas, e seu sistema digestório produz substâncias capazes de digerir a casca de insetos. Em relação ao sistema excretor dos anfíbios, nós podemos dizer que eles fazem a sua excreção através dos rins e através da pele, sendo que ela excreta, o produto excretado é a amônia na fase de larva e a ureia na fase adulta. A respeito do sistema digestório dos répteis, é um sistema completo, formado por uma boca, pela uma faringe, pelo esôfago que empurra o alimento até o estômago. Temos o intestino e a cloaca. Nós temos órgãos acessórios, como é o caso do fígado e do pâncreas. Estes órgãos estão adaptados aos hábitos alimentares das espécies. E os répteis, na sua maioria, eles são aquáticos e possuem glândulas orais que umedecem o alimento. Os répteis, eles possuem rins metanéficos. Muitos répteis eles possuem uma bexiga urinária, que, como a dos anfíbios, é uma invaginação da parede ventral da cloaca. Os répteis eles liberam
uma urina semissólida formada por ácido úrico, íons e outros compostos. O sistema digestório das aves é um sistema completo, possui uma boca, existe uma dilatação no esôfago chamada de papo, que tem como função de armazenar alimento e também de umedecer esse alimento. Nós temos o estômago, que é dividido em duas partes, chamado de proventrículo e moela. Nós temos o intestino delgado, o intestino grosso, que é bem curto, que termina na cloaca, e nós temos os órgãos acessórios, que é o fígado e o pâncreas, que liberam suas secreções no duodeno do animal através de ductos. A respeito do sistema excretor das aves, elas têm como principal excreta o ácido úrico, que é retirado do sangue por meio dos rins e conduzido diretamente à uretra, onde é eliminado pela cloaca. Esses animais não apresentam bexiga urinária, e vale lembrar que a cloaca das aves é comum no sistema digestório, no sistema excretor e no sistema reprodutor. O sistema digestório dos ruminantes é bem peculiar. Começa com a boca, vem com o esôfago e os pré-estômagos, que compreendem 3 compartimentos chamados de rumen, retículo e omaso, como vocês podem ver na imagem, onde ocorre a digestão microbiana e a ação mecânica. Esses 3 compartimentos são também chamados de estômagos falsos, porque nós temos o estômago verdadeiro, chamado de abomaso, onde ocorre a secreção de suco gástrico, como também vocês podem ver na imagem. O sistema excretor dos ruminantes é formado por um par de rins, pela uretra. Eles possuem uma bexiga urinária, né? Esse conjunto de órgãos, eles filtram o sangue, né? Eliminando as substâncias que estão em excesso, a fim de manter um equilíbrio essencial para o bom funcionamento de uma célula com o meio. O sistema digestório do homem é formado pelos órgãos do tubo digestório, que são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus, e formado também pelos órgãos acessórios, que é o fígado, que produz a bile, e o pâncreas, que produz o suco pancreático. O sistema excretor do homem é formado por um conjunto de órgãos, sendo o rim o principal órgão do sistema excretor. O rim ele possui algumas funções, como é o caso da expulsão de substâncias tóxicas ao organismo provenientes do metabolismo, como é o caso da ureia, e na produção da urina para desempenhar suas funções de excreção.